Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já estamos para mais uma aula, nossa aula número 58 já, pessoal. E eu vou fazer com vocês a devolutiva da avaliação bimestral que vocês fizeram na sexta-feira, tá? Então é sempre bom ver uma devolutiva, fazer a devolutiva, porque daí você pode ver o que você errou, o que você acertou, se tem alguma dúvida ou não, tá? Então, a prova de sexta-feira, ela foi bem simples, tá? Ela começou com um texto, tá? E esse texto aqui era um texto informativo, mas sem complicação. Vamos lá ver o que tinha de importante nele. Então, primeira questão. Leia com atenção o seguinte texto. Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente. Os meses de junho e julho são repletos de festas de São João em todo o país. As festas embaladas ao som de forró e sertanejo com animadas quadrilhas são ideais para a prática de exercícios físicos sem restrições. Eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa. A dança. Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade de vida. A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio. O idoso que nessa fase sofre mais quedas, quando começa a dançar, desenvolve uma coordenação motora melhor, explica o professor de dança de salão do programa Geração Saúde do Ministério da Saúde, Luciano Barbosa. O professor indica ainda a atividade para tratar doenças, como a labirintite, capaz de atenuar a sensação de desequilíbrio. Em doenças reumáticas, a dança fortalece os tendões. Quem tem osteoporose também não fica de fora da dança. Com osteoporose, as pessoas acham que tem que ficar parados, mas estudos mostram que com impactos no corpo, como por exemplo dançar forró, a tendência é fortalecer os ossos e deixar a doença mais branda, complementa. E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera a endorfina, hormônio relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse e da depressão através da atividade. Tem alunos que tomavam remédios controlados de tarja preta e hoje não tomam mais nada. A dança de salão revigora o entusiasmo e o humor. Quem sofre com a timidez pode encontrar na dança uma boa oportunidade de socialização. Segundo Luciano, boa parte dos alunos procuram suas aulas com a intenção de aprimorar a paquera durante as festas. Mas a dança também melhora a vida a dois, resgatando aquela proximidade do início de namoro. Muitos casados acham que já passaram dessa fase e não precisam aprender a dançar. Mas eu sempre incentivo, pois a dança é muito importante para um bom relacionamento do casal, afirma o professor. Disponível em www.blog.saude.gov.br. Então, só pela indicação aqui de onde foi retirado o texto, você vê que são informações confiáveis, tá? Por quê? Porque é .gov.br. O governo não, o governo brasileiro, principalmente, não iria publicar nada, né, que não fosse assim aceitável, que não fosse verdadeiro. Ele não ia colocar uma fake news, né? Vamos colocar assim, dentro de um blog do próprio ministério, né? Então, é um texto verdadeiro, é um texto científico, é um texto informativo que fala sobre o quê? Sobre a dança, né? Que dançar melhora a qualidade de vida, dá exemplos de como essa qualidade de vida fica melhor e revigora a saúde do corpo e da mente, né? Então, a gente pode perceber que há vários trechos entre aspas. Olha aqui um primeiro deles aqui, ó. A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório. Depois, nesse parágrafo aqui também, ó, com osteoporose, as pessoas acham que tem que ficar paradas. No parágrafo seguinte também, tem alunos que já tomavam remédios controlados, e no último também. Ou seja, no segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos, você tem trechos entre aspas. Por que é que eles foram usados? Porque esses textos entre aspas são a fala do professor. Qual professor? O professor de dança de salão do programa Geração Saúde do Ministério da Saúde. Qual é o nome dele? Luciano Barbosa. Então, o texto inteiro foi respaldado, o texto inteiro está ligado às informações que esse professor passa. Então, ele vai explicando passo a passo. Olha, para quem tem labirintite, também deve dançar. Por quê? Olha aqui, ó. Porque a dança é capaz de atenuar, de diminuir a sensação de desequilíbrio.
Olha, quem tem reumatismo também. Por quê? Porque a dança fortalece os tendões. E quem tem osteoporose? Nossa, o que será que é isso, osteoporose? Osteoporose é o famoso, né, o popular osso fraco. A pessoa vai perdendo cálcio durante a vida dela e normalmente na velhice os ossos começam a ficar fracos e essa doença tem o nome de osteoporose. Há outro nome de doença aqui na linha de cima, olha, labirintite. A labirintite é como se fosse uma inflamação do labirinto. O labirinto fica aqui no nosso canal do ouvido e é ele que dá a sensação de equilíbrio. Então, você pode virar e não ficar tonto, ou se você ficar tonto virando muito, você não cai, né? Você pode andar de roda gigante, de elevador, de escada rolante e não sentir tontura. Mas se você está com um problema no labirinto, se você tem uma labirintite, então essas atividades já começam a ficar mais difíceis. Por exemplo, andar de elevador, subir de escada rolante, dançar quadrilha, né? Aquela de festa junina em que fica rodando, rodando. Isso aí dá uma sensação de tontura, né? Que, de acordo com o texto, também minimiza essa sensação de tontura, ela pode ficar menor se a pessoa dançar. E aí explica por quê. Por quê? Porque diminui a sensação de desequilíbrio. E aí vai, né? Esse penúltimo parágrafo fala também que a dança é importante porque ela libera endorfina. E na frente aqui já tem explicando o que é endorfina. Então, quando ele fala assim, endorfina, hormônio relacionado ao prazer. Então, a endorfina é importante e ela só é produzida quando a pessoa sente prazer. Se ela está caminhando, fazendo alguma atividade física, fazendo algo que ela gosta, então o organismo libera endorfina, tá? O que mais? Ele dá um outro depoimento importante, o professor, ele fala que tinha alunos que tomavam remédio de tarja preta. O que é isso? Remédio de tarja preta são aqueles que são prescritos somente por um médico. Quando você vai comprar na farmácia, a receita fica presa, ou seja, você só usa a receita uma vez. Não é um remédio que você pode ir na farmácia e falar, me dá uma caixinha daquele remedinho ali de tarja preta. Não, é um remédio controlado, o farmacêutico vai pegar o seu nome, seu endereço, seu telefone, certo? Há uma fiscalização para saber se esse remédio realmente era necessário para você, se o médico que prescreveu, ele poderia ter prescrito isso ou não. Por quê? Porque são remédios fortes que eles alteram o equilíbrio emocional. Por isso que ele só pode ser prescrito por um médico. E o professor aí fala que ele tinha alunos que usavam esses remédios fortes, esses remédios controlados, e que pararam de usar esse remédio por conta da dança. Ou seja, eles começaram a se sentir tão bem que os sintomas da doença foram embora. Ele dá mais um exemplo aqui do que a dança favorece. Ele fala que entre os casais casados, né, ele restaura a proximidade. Então, se às vezes o casal já está casado há muito tempo, né, então ele pode restaurar essa proximidade, se querer ficar junto. Então, olha, não era um texto difícil. Ele tem aqui alguns nomes de doenças como labirintite e osteoporose, tá? Mas em nenhum momento foi perguntado o que é labirintite ou o que é osteoporose. Foram feitas algumas perguntas envolvendo essas palavras, mas de outro tipo. O que é importante, que eu canso de falar, que mas muitas vezes o aluno ele não dá bola, né? Ele não lê. Leia o texto mais de uma vez, tá? Você tem 1h30 para fazer uma prova, você está aí na sua casa, tranquilo, não tem problema nenhum. É muito importante que você leia o texto pelo menos 2 vezes. A primeira vez você lê para saber do que trata o assunto, a segunda vez você lê de novo, né? Já se controlando mais, já vendo mais qual é o assunto, o que será, quais serão as perguntas, né? O que não pode é ter preguiça. É importante também ver de onde ele foi retirado, porque aqui você já descobre alguma coisa. Olha, é um blog da saúde, mas é do governo, então a informação é séria. Não é qualquer blogueiro que publicou, é alguém estudado, alguém que teve aí um respaldo técnico para fazer esse texto, tá? Então vamos lá, a primeira perguntinha. A primeira perguntinha fala assim: o texto aborda os benefícios da dança. Até aí sem problema, um ponto final, não tem nada para você responder. Ele está reafirmando. O texto fala, o texto aborda, o texto explica os benefícios da dança.
E para isso, para ele falar dos benefícios da dança, ele respalda-se. O que quer dizer respaldar? Quer dizer se apoiar. Ele tem a ajuda de, tá? Então, o advogado respaldou-se em fatos, ou seja, ele está apoiado, ele verificou, ele observou. O texto ele está respaldado em um livro de referência, B, em uma experiência pessoal, C, em uma entrevista com um profissional e D, em propagandas das festas de São João. Então vamos voltar lá para a letrinha A. Em um livro de referência, em alguma parte do texto tem o nome de um livro? Não, não tem. Tá? A única coisa que tem é esse nome do blog aqui. Então não pode ser a letrinha A, porque o texto não faz referência a nenhum livro. Em uma experiência pessoal, por acaso o texto está falando assim, olha, eu sou uma pessoa que tive depressão, eu me curei com a dança? Também não, o texto não faz esse tipo de abordagem, tá? Em entrevista com um profissional, sim, você tem lá, nós vimos 4 parágrafos em que há informações, em que há depoimento de um profissional. Quem é esse profissional? É um professor, tá ligado lá ao Ministério da Saúde, e ele dá o depoimento dele. A última, né, não tem nada a ver, em propagandas das festas de São João, não é, isso daí só está aí cumprindo tabela, né, para fazer a letrinha D. Então, a resposta certa do exercício 1 é a letrinha C, em uma entrevista com um profissional. O profissional foi entrevistado, ele falou quais são os benefícios da dança, ele falou quais são os casos que ele conhece, e depois o repórter foi lá e escreveu o texto. Exercício 2. No segmento, eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa. A dança. O pronome eles refere-se a quem? Então, eu quero saber quem são esses eles aqui no começo da frase, tá? Você tem que retomar o texto? Sim, você tem que achar essa frase lá no texto, tá? Tem que achar a frase lá no texto e ver a que se refere esse eles, certo? Você já sabe que esse eles aqui é plural, porque eles só pode ser plural. Esse eles é os exercícios físicos, o forró e o sertanejo, meses de junho e julho, ou os médicos especialistas? Quem que tonifica os músculos? Os exercícios físicos, né? Então a resposta da 2 é a letrinha A. Não pode ter preguiça de voltar ao texto. Ah, mas eu vou fazer mais uma leitura do texto, eu vou ler o texto 3 vezes? Não, não precisa, tá? Nessa leitura que você faz para procurar uma informação, é como se você estivesse escaneando o texto. Você faz uma leitura rápida, assim, só para procurar uma informação. É como se você estivesse lá numa lista telefônica, né, na antiga lista telefônica, e estivesse lá procurando o nome de alguém. Você escaneia. Hein? Isso é importante. Exercício 3. Segundo o texto, dançar ameniza a sensação de desequilíbrio em pessoas com. Então, era só voltar no texto também, porque lá no texto está explicado que é labirintite, né? Então, a resposta da 3 é A. Osteoporose também tem uma explicação lá. Estresse ou depressão e doenças reumáticas. Doenças reumáticas é o famoso reumatismo, né? Agora, qual dessas doenças aqui dá a sensação de desequilíbrio? Ou seja, a pessoa acha que vai cair, ou então o teto fica rodando, né? A cabeça fica rodando. De acordo com o texto, e dá para saber isso lá no texto, essa doença chama-se labirintite, pois é uma inflamação no labirinto. Então, 3A. Exercício 4. Exercício 4, o trecho, hormônio relacionado ao prazer. Então, você também tinha que voltar ao texto. É mais uma perguntinha de entendimento, só aí já é a 4ª pergunta de entendimento de texto. Então, se você fez uma leitura atenta, você já tem 4 pontos da prova aí garantidos, tá? Nesse trechinho aqui, você voltava lá e procurava no texto qual é, o que é o hormônio relacionado ao prazer. Esse trechinho, hormônio relacionado ao prazer, está explicando o que é endorfina, está determinando o que é endorfina, está complementando o que é endorfina ou está enfatizando a endorfina? Ele está explicando. Então, quando ele coloca assim, endorfina, vírgula, hormônio relacionado ao prazer, vírgula. Então, a resposta da 4 é letrinha A.
Mais um exercício em que você tinha que voltar no texto. 5. De acordo com o texto, a dança também melhora a vida a dois. Pois, então, mais uma questão, pessoal. Já são 5 questões sobre o texto. Já dá para tirar uma nota boa, razoável, né? Uma nota 5, se você fez uma leitura atenta do texto. Então, a dança também melhora a vida a dois, por quê? Porque diminui a timidez, porque aprimora a paquera, porque resgata a proximidade, porque tonifica os tendões. Então, você volta no texto, está lá no último parágrafo, na terceira linha, de baixo para cima, e você vai perceber que a vida a dois, a vida em casados, a vida de casado também fica melhor porque resgata a proximidade. Ah, no texto é igualzinho, olha, resgata a proximidade, certo? Esse, então, o exercício 5, letrinha C. 6. Assinar a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado com letras maiúsculas. Então, veja, esse aqui é o primeiro exercício de gramática. Os 5 primeiros foram de entendimento de texto. Estou perguntando o sujeito destacado com letras maiúsculas. Para você achar o sujeito, você pega o verbo, pergunta para o verbo quem é que, a resposta é o sujeito. A dança beneficia o sistema circulatório. Quem é que beneficia o sistema circulatório? A dança. Então, o sujeito da frase A é a dança. Ela não está destacada com letras maiúsculas, então a alternativa A está errada. B. As festas têm quadrilhas animadas. Quem é que tem quadrilhas animadas? As festas. Então, a letra B é a correta. Os alunos se livraram do estresse. Os alunos se livraram do quê? Do estresse. Esse do estresse aqui é objeto indireto, não é sujeito. E ela libera endorfina. Ela libera o quê? Endorfina. Endorfina é objeto direto, não é sujeito. Então, a resposta certa do exercício 6 é B. Quem é que tem quadrilhas animadas? As festas. As festas está lá corretamente destacado com letras maiúsculas, então é essa alternativa que você deveria ter selecionado. 7. Assinale a alternativa em que o complemento nominal está corretamente destacado com letras maiúsculas. Então, veja lá, você tem que saber qual palavrinha que tem aqui que está destacado com letras maiúsculas e que está completando o sentido de um nome. Você tem um nome que precisa de uma palavra para completar o sentido dele. Então, vamos ver a alternativa A. A professora exigiu a encadernação do diário. B. Ele me disse que está com vontade de manga. C. O sol do meio-dia é prejudicial à saúde. E D. Exercício e boa alimentação ajudam a preservar a saúde. Vamos começar de baixo para cima. Por que esse exercício aqui, será que ele é complemento nominal? Não, ele é sujeito, tá? Quem é que ajuda a preservar a saúde? É uma parte do sujeito, né? Exercício e boa alimentação. Você tem 4 palavrinhas aqui no sujeito. O sol do meio-dia é prejudicial à saúde. Quem é prejudicial à saúde? O sol do meio-dia. Esse sol também é uma parte do sujeito, assim como no exercício D. Então, não pode ser nem a C nem a D, porque nós estamos pedindo o complemento nominal. O complemento nominal é aquela palavra que completa o sentido de um nome. B. Ele me disse que está com vontade de manga. Disse aqui é um verbo, nós estamos falando de complemento nominal, não estou falando nada de complemento verbal. Então, não pode ser a letrinha B. Letrinha A. A professora exigiu a encadernação do diário. Essa é a resposta certa. Por quê? A encadernação tem que ser de alguma coisa. Encadernação do quê? Então, esse do diário está completando o sentido da palavra encadernação. Então, encadernação do diário. Do diário está com letras maiúsculas e é o complemento nominal para o substantivo encadernação. Então, ele é um complemento nominal. 8. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está corretamente classificado. Então, vamos lá. Você tem os verbos aqui com letra maiúscula, está pedindo qual desses verbos está com a classificação correta. Então, a dança estava animada, e eu coloquei aqui que é um verbo intransitivo. Estar não é verbo intransitivo, estar é um verbo de ligação. Então, a alternativa A está errada, né? Para ser verbo intransitivo, ou seja, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. A flor murchou, então murchou, ponto final, não precisa escrever mais nada depois.
B. Todos recomendam a dança. Verbo transitivo direto. Isso, aqui está a resposta correta. Quem recomenda, recomenda alguma coisa, recomenda a dança. Então, o verbo é o recomendam e a classificação está correta, está de acordo com o que foi pedido. Assinala a alternativa em que o verbo destacado está corretamente classificado, tá? Por que não é a letrinha C? Porque eu estou falando aqui que o verbo ensinou é verbo transitivo indireto, não é. Ensinou é verbo transitivo direto, porque ele não precisa de uma preposição aqui. Ele não precisa usar as palavrinhas para, com, de, em, tá? Quem ensina, ensina alguém. Ensinou o quê? Alguém, alguma coisa. Ensinou os novos passos de dança. Então, essa classificação está incorreta. A timidez do menino era grande, aqui eu coloquei que era verbo transitivo direto, não. O era, assim como estava lá na letrinha A, ambos são verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar. Então, repetindo, a alternativa B, que é a correta. 9. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. Aí você tem lá a frase A. O dos senadores é de 8 anos. Aí tinha que escolher entre mandado e mandato. B. Todos os assentos com C ou assentos com S haviam sido ocupados. E Joana mandou o seu computador para o concerto. Concerto com S ou concerto com C. Aqui, pessoal, nós estamos vendo as palavras homônimas, né? Aquelas palavras que têm a escrita parecida, mas significados diferentes. O primeiro parzinho ali, olha, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando errado essa palavra. Mandado é quando, por exemplo, um delegado, ele assina um mandado para ir buscar um preso na casa dele. Aí ele está mandando buscar um condenado, né? Pessoa que já foi culpada, que ainda vai se explicar para a justiça, ela recebe um mandado, alguém que mandou ir buscar a pessoa. Mandato é o conjunto de tempo, é o número de anos que a pessoa vai cumprir o cargo dela para o qual ela foi eleita. Então, o prefeito de 4 anos, o presidente de 4 anos e o de senador de 8 anos. Esse daqui é mandato. Então, você tinha que começar a escolher qual das alternativas aqui tem mandato. Então, você tem a letra A e a letra B. Você já pode descartar a letra C e a letra D, né? Todos os assentos haviam sido ocupados. Esse assento aqui é o assento de sentar, né? É a cadeira, é o banco, é o sofá. Então, esse assento com 2 S's, que é a alternativa correta, porque ele vem, você pode associar a palavra sentar. Sentar é com S, assentos também com S. Ah, e esse assentos com C? Esse assentos com C é o sinal gráfico, né? Sinal grave, agudo, circunflexo, né? A palavra levou um acento, a palavra levou um acento é com C. E na letrinha C, Joana mandou o seu computador para o concerto, você tem aqui 2 hipóteses. Concerto com S, que é do verbo consertar, de reparar algo que está quebrado, e concerto com C é um festival, uma apresentação. Festival de música, uma apresentação de música, isso é um concerto. Então, uma banda vai se apresentar. Então, ela fez um concerto de rock, por exemplo, tá? Uma orquestra sinfônica, aqui no Iguaçu nós temos a orquestra sinfônica, você fala assim, a orquestra sinfônica iguaçuana fez um concerto. Esse concerto é com C. Então, nós temos aqui a alternativa B. Mandato, assentos e concerto. Por que concerto com S? Porque você mandou o seu computador para ser reparado, para ser consertado. Consertar é com S, concerto também é com S. Então, repetindo aqui, que é a letrinha B, B de barriga. E a última, assinale a alternativa em que a regência verbal está incorreta. Quando eu falo assim, amanhã eu irei na casa da Patrícia, assisti ontem a um filme muito fraco, é melhor você obedecer a seu pai e prefiro o sanduíche a sorvete. Aqui está pedindo onde está o erro. O erro está na letra C. Quem obedece, obedece a alguém. Eu não preciso, não posso usar esse A aqui. A frase correta ficaria assim, ó. É melhor você obedecer o seu pai. Então, onde está o erro? O erro está nesse A aqui, tá?
você teria que ler somente, teria que escrever somente o seu pai. Então, há um erro de regência verbal na letra C. As demais estão corretas. Assisti a um filme muito fraco, irei na casa da Patrícia e prefiro sanduíche a sorvete, tá? Lembrando que regência verbal, o que que é? É a palavra que acompanha o verbo. Existe regência nominal e existe regência verbal. A regência nominal é você estudar as palavrinhas que acompanham um nome, um substantivo. A regência verbal é você estudar as palavrinhas que acompanham um verbo. Então, aqui, repetindo, a alternativa C está errada, porque quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço minha mãe, eu obedeço meu pai. Não obedeço a alguém. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Beijo.